Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Diga: Senhor, essa é a escolha que todos têm que fazer entre o natural e o sobrenatural, entre ser espiritual e ser natural. Diga amém. Pode sentar. Abraão teve um contato com Deus, sim ou não? E quando Abraão teve esse contato, essa experiência, esse encontro direto com Deus, Deus prometeu a Abraão o que ele só promete com aquele que tem esse contato com ele. Se você teve esse contato ou tem esse contato com Deus, você está debaixo de promessas. Amém? E é interessante, porque quando você tem esse contato com Deus, a visão que Ele te dá é só sua. Ninguém pode entender quem tem um chamado, uma visão espiritual que Deus dá. Por isso que a Bíblia diz, se você for na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que aquele que é espiritual discerne bem a tudo e a todos, mas não é discernido por ninguém. Porque só discerne coisas espirituais aqueles que têm o Espírito de Deus, que são espirituais também. Amém? Então, ande comigo aí em Gênesis capítulo 13. Tá? No capítulo 13, quando Deus deu ordem a Abraão, Deus disse assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Mas, aí no capítulo 13 do Gênesis, diz assim: saiu, pois, Abraão, versículo 1, do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Quem era Ló? Ló era seu sobrinho. Ló era sobrinho de Abraão. Mas, vamos voltar para o 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ló era o quê? Parente. Então ele saiu da terra, não saiu? Saiu. Ele saiu da parentela? Não. Ele saiu de uma parte, outra o seguiu. Tinha uma parentela que andou com ele, porque Ló era um sobrinho querido de Abraão. Teve uma pequena parte, um parente só, que resolveu seguir Abraão. Só que Deus, quando chamou Abraão, disse: sai da tua parentela. Então, quando Ló segue Abraão, digamos que essa ordem não foi bem cumprida. Quem concorda? É porque sair é sair. Só que no momento que ele sai da terra e o parente acompanha, a parentela continua com ele. Deus não disse: sai da tua parentela e leva, mas leva só um ou dois. Não, Deus disse: sai da tua parentela. E aqui no versículo de número, capítulo 13, versículo de número 5 diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, porque Abraão tinha rebanhos e Ló tinha rebanhos. Quem lembra de um estudo que eu fiz aqui, que todo canto que Abraão parava, cada vez que ele pousava em um lugar, ele construía ali um poço e fazia um lugar, um altar de sacrifício a Deus. Quem lembra disso? Depois Isaac, inclusive, foi desenterrar esses poços, né? Você vai ver que Isaac vai exatamente na trilha do pai e vai desenterrando os poços que haviam sido enterrados. Então, é interessante que a Bíblia não diz que Ló cavava esses poços e fazia sacrifícios e levantava altares. Quem fazia isso era Abraão. Ló somente estava do lado, somente seguia, somente recebia as bênçãos de Abraão. Abraão era abençoado e Ló, por consequência, porque tinha um gado também, porque andava junto, então tudo que Abraão recebia, Ló também recebia.
Só, irmãos, que Abraão e Ló figuram dois tipos de pessoas na igreja. Aquela que tem um chamado, aquela que é espiritual, tem um chamado, que entende tudo de Deus, porque busca a Deus, porque tem vida com Deus, porque tem intimidade com Deus, porque tem compromisso com Deus, e aquela que apenas acompanha os cultos da igreja, amém? Que vem aos cultos, mas a distinção é muito básica, porque essa que só acompanha, ela está aqui vendo a promessa que Deus tem dado àqueles que são espirituais. Quando uma pessoa é natural, e todo mundo que é natural, que é espiritual, tem 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Quem sabe? Vamos lá. Visão, audição, o que mais? Tato, paladar e olfato. Isso, muito bem. Para que servem esses 5 sentidos, irmãos? Eles nos protegem, sim ou não? No campo natural, é muito importante a gente dispor dos 5 sentidos. Claro que tem alguém que é cego, alguém que é surdo, né? Alguém que é mudo, mas você nasce, quem não tem nenhum defeito, nenhum problema, tem os 5 sentidos. Alguns têm 4, ou 3, ou 2, mas todo mundo tem esses sentidos que são naturais. E a distinção básica entre Abraão e Ló é que Abraão teve um encontro com Deus. Abraão teve uma visão de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e Abraão estava seguindo a ordem de Deus. Já Ló não teve um encontro com Deus, não ouviu a voz de Deus, não teve essa intimidade com Deus, e Ló não estava seguindo Deus. Ló estava seguindo quem? Abraão. Quem conhece pessoas que vêm à igreja porque o outro vem? Eu vou porque você vai. Eu vou porque eu estou casada com você, ou casado com você. Eu vou porque você é minha amiga, porque você é meu amigo e me convidou. Então, há pessoas naturais que estão dentro da igreja. Eu vou porque eu gosto do culto, porque eu gosto dos louvores. Há pessoas que estão dentro da igreja de forma natural. Elas estão pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que sentem, pelo que tocam. Mas há pessoas que sabem muito bem por que estão na igreja. Há pessoas que sabem muito bem por que estão no caminho de Deus. E essas não seguem o instinto da carne, o instinto da natureza. Essas daí não caminham pelos sentidos humanos. As que seguiam pelos sentidos humanos, as que sentem, veem, ouvem e etc. Essas daí, elas, enquanto sentirem, enquanto tocarem, enquanto elas virem o que elas querem ver, ouvirem o que elas querem ouvir, elas estão na igreja. E as escolhas dessas pessoas sempre estão ligadas aos sentidos naturais. Exemplo disso, alguém que vai casar. Alguém que vai casar, geralmente vai pelo que vê. Se conecta a uma pessoa pela visão humana, pela audição, pelo que ouve, pelo que sente. E isso, tanto na vida do espiritual, volto a dizer, como na vida do carnal, do humano. Daquele que não tem o Espírito de Deus. E é claro e evidente que nós, quando vamos escolher uma pessoa para o casamento, nós temos que ter com aquela pessoa algum tipo de sentimento, sim ou não? Nós temos que desenvolver um sentimento de amor. Claro que tem que ter uma química, uma biologia, uma matemática, tem que ter tudo. Mas, acima de tudo, quem é só natural só vê essa parte. Quem é espiritual não olha para a química, para a biologia ou para a matemática do relacionamento. Como é que é a matemática? Você tem quanto para juntar comigo e a gente multiplicar? Tem gente que é assim, 0 com mais alguma coisa que você tem, então vou ficar rico.
Mamãe dizia assim: meu filho, só tem duas formas de você ficar rico. Ou você trabalha muito e no final da vida você tem alguma coisa, ou então você casa com uma mulher rica que resolve tudo. Entendeu? Eu estou na primeira opção, estou trabalhando muito. Essa matemática pode existir? Pode. Essa química do cheiro, do contato, pode existir? Pode. Essa biologia do fenótipo, da aparência, pode. Mas isso são sentidos humanos. Os sentidos espirituais nos fazem escolher diferente. E aqui veja no texto, por favor, em Gênesis 13. Ló, que ia com Abraão, versículo 5, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Claro, o espiritual e o carnal, o que seguia pelo sentido humano e o que seguia pelo Espírito de Deus. Nunca, irmão, isso vai dar certo. Sempre vai ter discórdia, divisão. Inclusive Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: eu não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. Quem lembra desse texto? E ele, quando falou da espada, ele falou dentro do lar. E ele fala das pessoas da casa e diz: a espada vai existir entre sogra e nora, homem e mulher e etc. Por que Jesus falou isso? Jesus já estava prevendo ou mostrando a todos nós o lado humano e o lado espiritual. Aquele que tem a revelação de Deus e aquele que não a tem. Há pessoas que estão casadas porque tem revelação de Deus para isso. Há pessoas que, embora o casamento não seja essas coisas todas, até porque você casou com um jovem, e o tempo passou, e ele já não é mais jovem, ela já não é mais jovem, o que você tinha já não é mais novo, as coisas que você juntou no início da vida já envelheceram, já carcomiram, já foram embora, você já teve que renovar alguma coisa do enxoval do início, então nada é igual, o tempo passou, e aí você chega aos seus, a sua idade senil, ou então pré-senil, e você começa a vivenciar uma realidade, quando você olha para o outro e já não vê aquela cutis, aquela aparência juvenil. Aí você está lá no seu trabalho, você homem ou você mulher, dos seus 50 anos, 40, 60, aí aparece uma moça, um rapaz, pela metade da idade sua, e começa a te, a dar em cima de você. E você olha lembra da sua esposa ou lembra do seu marido e diz: puxa vida, mas é incomparável. Enquanto a minha mulher está com aquela aparência já de uma idosa, de uma pré-idosa, meu marido está com aquela situação já do chão, está caído. Olha só o que está aparecendo na minha horta. Sim ou não? E se você não for espiritual, o que é que acontece naquela hora? Você cai ou não cai? Cai. Porque uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem o chamado do Espírito Santo, que não tem a revelação do Espírito Santo, que não teve um encontro verdadeiro com Deus, naquela hora ela não vai olhar, ela não tem Deus para seguir. Ela estava seguindo uma situação, ela estava seguindo algo que beneficiava ela, mas as coisas passaram e já não é mais igual. Então ela já não tem mais aquele ânimo de estar ali, de estar com aquela pessoa. É como quem está na igreja. Se você só veio para seguir alguém, para acompanhar alguém, e você não teve um encontro verdadeiro com Deus, o tempo passa e as coisas já não parecem mais as mesmas. Já não tem mais aquela viscosidade, já não tem mais aquela coisa que te animava no início de tudo. Só quem tem revelação do Espírito, só quem tem chamado de Deus, só quem verdadeiramente encontrou o Senhor, é que permanece no casamento.
é que não trai o seu cônjuge, sim ou não? É que não trai, que não sai da obra, da casa do Senhor. Por quê? Porque parece que não há motivos naturais, humanamente falando. Parece, você pode olhar para um lado e pode dizer, poxa, mas por quê? Não tem nada natural que me deixe, que me console para que eu esteja aqui. Mas existe para aquele que é espiritual um chamado maior, uma visão que ele teve maior, que supera todas as coisas. Amém? Até aí? Então veja. Versículo 6, já li o 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ora, aqui já diz tudo. Tinha que haver um momento em que a ordem de Deus se cumpriria na vida de Abraão. Até aqui Abraão está sofrendo porque ainda não fez o que devia ter feito. Ele deixou a terra, deixou muitas coisas, mas ele, inclusive Arã, uma terra boa, certo? Deixou lá seu pai, Terá, deixou muita coisa. Tinha 75 anos nessa época, mas ele carregou consigo um parente. E para a palavra de Deus se cumprir, esse parente tem que sair da vida de Abraão. Essa coisa natural tem que sair do sobrenatural. O espiritual e o carnal. A Bíblia diz: como dois andarão juntos se não concordarem? Não é isso? Então, olha lá em Gálatas 5 que diz, olha só, a Bíblia diz assim: buscai o Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Não é assim? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então essa contenda aqui tinha que ter essa contenda. Sempre vai existir entre o natural e o espiritual. Mais ainda, quando Jesus falou a Nicodemos, lá em João 3, Jesus disse assim: olha, quem é nascido da carne é o quê? Carne. Quem é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então, quando nós percebemos a natureza de Deus, que é espiritual, a gente não pode querer seguir a Deus olhando para os outros, olhando para as pessoas, olhando para as situações. Quem quer seguir a Deus, realmente tem que buscar nascer de Deus. Nicodemos naquela hora olha e diz assim: mas Senhor, eu não entendo. E olha que Nicodemos era do Supremo Tribunal Judeu. Nicodemos era um homem tipo o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele era da justiça da época, era um cara capacitado. Mas ele disse: eu não entendo, o Senhor está mandando eu nascer, o Senhor está mandando eu nascer de novo, mas eu não entendo. Eu sei que o Senhor é de Deus, porque o Senhor faz coisa grande, e só Deus na vida de alguém para fazer o que o Senhor faz, mas eu não entendo como é que o Senhor diz para eu nascer. Eu sou velho, eu não tenho como nascer de novo, eu não tenho como voltar. Será que eu teria que voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não. Olha, se eu falo de coisas naturais e vocês não entendem, imagine se eu falasse das coisas celestiais. O que eu digo para você é que você tem que nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos ouve aquela voz, começa a tentar buscar compreensão, porque aquele é o momento em que ele vai ter que ter uma visão de Deus, como teve Abraão, como teve Jacó, como teve todos os patriarcas, como tiveram todos os profetas. Ninguém serve a Deus sem essa visão, sem essa conexão direta. Você pode ficar 1 ano, 2 anos dentro da igreja boiando, mas para você ficar firme, você tem que estar com conexão direta com Deus. É uma visão que Deus dá àquele que o busca. Amém? Paulo era um homem que tinha tudo, era rico, poderoso na sua época, capitão de 50 homens da guarda dos saduceus e dos fariseus. Eles colocaram uma milícia na mão de Paulo para Paulo dominar. E Paulo era aquele homem que quem ele dissesse que morria, morria. Mas quando Paulo, no caminho de Damasco, teve uma visão direta do Senhor,
Ali a vida de Paulo mudou. Ninguém entendeu como que Paulo deixou seus 50 soldados, como que Paulo deixou todo o seu trabalho, porque o pai dele tinha uma empresa. O pai de Paulo era um empresário, ele tinha uma fábrica de tendas, e Paulo trabalhava com seu pai também, além de ter o ganho na guarda, além de ser um homem benquisto e formado e tudo mais, mas ele também tinha a sua herança, a sua empresa, a sua indústria de tendas, que naquela época, vamos supor, hoje um construtor, um dono de uma construtora, eu não vou dizer o nome, que a gente está na internet, não quero fazer propaganda para ninguém, mas uma grande construtora, entendeu? Você vê que a pessoa que constrói, ela ganha dinheiro construindo, sim ou não? As casas da época, ou eram cavernas, ou eram tendas, porque palácio era só para rei. Quem tinha palácio? Rei. Então o resto era geralmente tendas. Tenda era um negócio da época. E Paulo ganhava muito dinheiro com tenda, gente. Tá? Então, quando ele teve a visão de Jesus, quando Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e ele, naquela hora, literalmente cai do cavalo, fica cego, e vai para uma cidade mais próxima, quando ele tem a revelação de Cristo, ali a sua vida muda de um jeito, que ele não admite mais ser capitão de ninguém, ele não quer mais perseguir ninguém. Ali ele começa, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a pregar o evangelho. E ele buscou estar com quem? Com os apóstolos, aprender com os apóstolos que eram os discípulos de Jesus. Ele se aproxima do que é santo, do que é de Deus, ele começa a conviver com os espirituais. Ló anda com o espiritual, mas não se torna espiritual. Isso vai dar em contenda, dá em contenda. E aí, Abraão, veja só, disse Abraão a Ló, não haja contenda, amém? E no 9 ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra, disse Abraão, peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para onde? Para a direita, e se fores à direita, irei para onde? Para a esquerda. Por que para Abraão tanto faz como tanto fez? Porque Abraão estava seguindo, não o caminho da terra, mas o caminho de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então para Abraão não importava direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, não. Porque na promessa que Deus tinha com Abraão, no chamado que Deus tinha para Abraão, não importava para onde ele fosse, a bênção estava nele. Ele era a própria bênção de Deus, quando Deus disse, sê tu uma bênção. Então, não importa, você é uma bênção e Deus é contigo. É isso que importa. Não importa mais nada, para quem é espiritual, nada mais importa a não ser uma bênção de Deus. Então Abraão olha e diz assim, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda eu vou para a direita, só que eu e você para caminhar junto não dá, está tendo contenda, eu não quero contenda porque você é meu parente próximo, então não quero. E aí o homem natural, como ele sempre vai olhar, sempre ele vai agir, sempre ele vai escolher de forma natural, pelos sentidos naturais. O que faz uma pessoa cair no pecado? São os sentidos espirituais ou naturais? Naturais. A Bíblia diz que se teu olho for bom, todo o teu corpo é luminoso. Então, sentidos naturais derrubam a vida espiritual das pessoas. A Bíblia diz que quando Ló ouviu a voz de Abraão, versículo seguinte, 10, levantou Ló o quê? Os olhos. Os olhos são as janelas de quê? Da alma. Quando ele olha, levanta os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda boa, bem regada. Então, era antes de haver o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, era como quem vai para Zoar. Então, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. A
Bíblia diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Abraão vai para um lugar e Ló vai para outro. Ló vai se aproximar dos pecadores, dos homens maus, porque esse é o resultado de quem é natural. Irmão, quem é natural não se aproxima de quem é espiritual. Faz uma lista hoje. Quantos amigos ou conhecidos você tem, você convive? Com quem você conversa? Com quem você passa mais tempo? Você vai observar se você tem buscado ser espiritual ou não aí. Lembra daquela máxima? Diz-me com quem andas e eu... Pronto. Você está andando mais com carnais ou com espirituais? Bispo, o senhor quer dizer que eu não posso mais conviver com ninguém que não seja espiritual? Não, eu estou dizendo a você que no seu eixo espiritual, na sua vida espiritual, você não pode se deixar levar ou seguir pessoas carnais. Amém? E se, claro, toda a sua vida, o seu tempo todo é do lado de gente que mente, que engana os outros, que é imoral, é indecente, é um monte de coisa. Se as suas amigas são aquelas amigas, né, que postam no Facebook aí aquelas danças terríveis, com roupas imorais, indecentes. Se você convive com pessoas, tem prazer em sentar na roda do escarnecedor, me diga, o que é que você é? Não precisa nem eu julgá-lo, e nem vou fazer. Você está já mostrando quem é. A Bíblia diz que quem é espiritual tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu não tenho prazer de sentar, e olha que eu tenho, Carlão sabe, eu tenho amigos que muita gente queria ter, assim, conviver com essas pessoas. Eu não convivo com essas pessoas. São pessoas que me conhecem, que insistem muito para eu estar com eles, mas eu não vou por uma coisa, porque quando eu me sento, quando eu me aproximo, eu vejo que o ambiente não me é propício. Porque tem lá, na casa daquela pessoa tem bebida, música mundana, palavrões, entendeu? É um meio que não me inspira. E a Bíblia diz que o que não edifica faz o quê? Destrói. Então, por mais que eu queira bem, porque todos nós temos coração e sentimos afeição pelas pessoas, sim ou não? Mas eu sentir afeição, eu gostar de alguém é uma coisa, mas eu aceitar conviver com aquela pessoa é outra história. Eu tenho o direito de não querer conviver, de não querer andar junto. Abraão não quis andar junto com Ló, apesar do parentesco, porque havia uma coisa muito, como que chama? Uma parede que separava os dois. E essa parede que separa os dois, Abraão tinha que dizer, olha, não dá para eu andar com você. Você tem que seguir seu caminho e eu o meu. Porque eu tenho um chamado e você não tem um chamado. Eu tenho uma revelação que você não tem. Deus me deu uma orientação que você não tem. Então sempre quando eu falar uma coisa, você vai discordar de mim. Você não vai entender quando eu estou perseverando, quando eu estou, mesmo diante das tribulações, eu estou agindo a fé. Você não entende. Por que você não? Porque você não é espiritual para entender isso. Então, eles se dividiram ali. Foi um para cada lado. Essa é uma escolha. É uma escolha doída. E todo mundo sabe que Ló depois perdeu a vida dele. De início não foi ruim. E é bom eu salientar isso. Quando ele foi lá para aquelas campinas, ele era um homem que criava gado, que plantava. Então ele vivia do fruto da terra e também dos gados. E aquelas cidades promoviam a ele dinheiro. Eu quero deixar um recado para você, uma frase importante. Diga assim: cuidado para que a prosperidade não seja motivo de você se afastar de Deus. Porque que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Não é? Ah, bispo, eu arrumei um emprego agora, olha, minha vida vai mudar, vou comprar carro novo, casa. Agora só tem um detalhe: e nesse emprego eu tenho que ir até 1h da manhã todo dia, não tenho mais tempo para a igreja, para oração,
para ler Bíblia, eu não tenho tempo para nada, eu só tenho tempo para o trabalho. É uma escolha muito ruim. Porque se você tem uma revelação de Deus, você não fica refém daquele trabalho. Se você tem uma revelação de Deus, você crê nas promessas do Senhor, e você é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E claro, bispo, é porque a proposta é boa. Você acha que lá no pináculo do templo, lá em Mateus capítulo 3, o que o diabo prometeu a Jesus foi coisa pequena? Gente, ele foi até o mais alto lugar e viu toda a riqueza da terra. O que o diabo prometeu a Jesus, só bastava Jesus fazer uma coisa: dobrar o joelho. Jesus disse o que para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Agora, irmão, você tem que entender, se você só me entende se for espiritual. Porque tem gente que chega para mim, bispo, o que é que o senhor acha? Lá eu ganho um salário, onde eu vou trabalhar de noite, são 10 salários. O senhor acha que eu devo pegar ou não? Quando eu digo não, alguém diz, é doido. É doido. A fé é loucura para aqueles que perecem. A fé é loucura para quem vai para o inferno. A fé é loucura para quem vai se desviar. A fé é loucura para quem não tem prazer na lei do Senhor. A fé é loucura para quem não tem intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que é melhor um bocado na presença de Deus do que as muitas riquezas da terra. Então, eu digo, fica com Deus. Se ficar com Deus agora é ter um salário, fica. Porque no tempo de Deus, você chega lá. Amém? Sem você se... Aí a pessoa fica abalada. Por que ela se abala? Porque ela é emocional. Porque ela ainda não é espiritual. Ela ainda está no sentido do ver, do ouvir, do falar, do tocar, do sentir. Então nessa hora, ela não quer compreender o que nós estamos falando. Ela não quer entender por que nós estamos dizendo renuncie-se a si mesmo. Renuncie isso aí. Deixa para lá. Deus vai te honrar lá na frente. Ela não entende. Porque ela está olhando para as campinas verdejando. Quando você vê o verdinho daquela campina, se você for natural, é para lá que você vai. Mas quando você é espiritual, não importa se está verde, se não está, Deus é contigo em todas as horas. Deus é bom o tempo todo. E você vai ter vitória independente de qualquer coisa. A escolha é só uma. A escolha é só uma. Quando Deus se revelar a você, você vai ter que dizer, Senhor, eu vou seguir a tua ordem. É ser obediente, é ser perseverante naquilo que Deus te chamou. E se as circunstâncias falarem outra coisa para você, se vierem propostas do mundo para você, continue firme no Senhor. Bispo, eu só namorei com mulher feia. Até hoje, meu Deus, é a cruz credo e Ave Maria. Entendeu? Só peguei bagaço. De repente, bispo, uma moça loura, do olho azul, parece um violoncelo, começou a dar em cima de mim. Bispo, eu até olhei para trás para ver se era com outra pessoa. Ela disse, é com você mesmo. Até hoje eu estou pensando se é verdade, porque quando eu saio com ela eu fico me tocando. Eu disse para essa pessoa, me diz uma coisa, você vai caminhar pelo caminho dos olhos ou você vai caminhar pelo chamado de Deus? Porque pelo chamado de Deus não importa o que você vê, importa o que Deus escolheu para você. E aí, ou você naquela hora é espiritual para entender que lá na frente tem algo que vai ser bom, ou então você se entrega aos desejos da carne e aí você só vai sucumbir, entendeu? Geralmente essa pessoa, ela vai para o mundo, vai ou não vai? Vai para o mundo. Eu tive uma namorada
quando eu tinha 15 anos, 16, ela disse assim para mim: olha só, eu vou para a sua igreja e você vai comigo pro forró. Aí eu pensei como crente, na hora que ela for na igreja, pronto, ela se converte, não esquece forró. Aí ela foi para a igreja comigo, e eu cheio de fé, né, que ela ia se converter. Converteu não, irmão. Aí passou uma semana, ela disse: vamos pro forró. Eu disse: não, vamos para a igreja. Vamos pro forró, não, vamos para a igreja. E aí mais uma semana ela foi para a igreja e nada de se converter. Mais outra semana, nada se converteu. Outra semana, olha só, eu escutava Grupo Logos, eu escutava Milad, Rebanhão, estou entregando minha idade, né? Eu escutava música gospel. E ela escutava Guns N' Roses. Era, sabe, só coisa do mundo, né? Aí eu, meu Deus do céu, eu estava aqui no carro, ela botava a música do mundo, música, que ainda era aqueles rádiozinhos antigos, né? Era uma briga dentro do carro. E aí um mês e meio, ela ia, não se convertia. E sabe aquela raposinha que foi conversando com Sansão, amolaçando o coração de Sansão? Aí ela disse: poxa, já estou com 2 meses que eu vou na sua igreja e você não foi nenhuma vez comigo no forró. Eu disse: tá bom, eu vou com você no forró. Irmão, eu cheguei lá, mas parecia aquela velha toda quebrada, entendeu? Eu não conseguia nem andar lá dentro. Porque eu senti no inferno, eu estava pisando no trono do cão mesmo ali. Eu não tinha ambiente nenhum ali. Senti logo assim uma coisa ruim. E ela lá, dançando, e não sei o que, ia para lá e para cá, e eu sentado. Disse: vamos dançar. Eu disse: não, fica na tua aí, tá bom. Foi uma provação para mim. Outra semana para a igreja, não se converteu. Na outra semana, não se converteu. Vamos para o forró. Segunda vez, terceira vez. Eu digo: meu Deus, essa mulher vai me desviar. Frigir dos ovos, irmão. Quase que eu ia de vez mesmo. Porque ela era muito sedutora. E eu estava entregando meu coração para ela cada vez mais. Vocês estão entendendo? Eu estava me abrindo, eu estava dando meu coração, que eu dei para Deus aos 5 anos de idade, eu estava entregando para ela. Aos amigos dela bebendo e eu tomando Coca-Cola. Falando palavrão e eu... Chegou uma hora que eu disse: rapaz, ou eu saio dessa moça, ou eu faço de uma vez, ou eu mato esse sentimento, ou então me lasco no inferno. Então eu vou escolher esse negócio aqui. Doeu pra caramba. Eu curti força 4 anos desse relacionamento. Era louco por ela. Como diz por aí, arriado os 4 pneus e o step. Mas eu, graças a Deus, eu sempre tive temor. Eu temia ir para o inferno e também temia desagradar a Deus. Eu já estava na conta dos desagradados. Entendeu? Eu já estava sabendo que eu estava pisando fora. Se Jesus, eu estava tendo sonhos com arrebatamento que eu ficava. Deus começou a me dar esses sonhos. Não só isso, eu bati o carro num ano, eu bati 6 vezes o carro. Nenhuma delas eu me feri, mas todas elas eu tive um prejuízo financeiro grande. Nada estava dando certo. Meu trabalho, puxa vida, eu ganhava dinheiro, mas era assim, só jogando fora. E eu comecei a sentir isso aí. Eu digo: meu Deus, mas como é que pode? Nada. Chegou ao ponto que o papai olhou para o meu carro, era um Gol, aquele Gol quadrado. Quem lembra daquele Gol? Você lembra daquele Gol quadrado? Bonito naquela época, né? O papai olhou e disse... Papai era muito brincalhão. E ele olhou assim e disse: meu filho, foi a última vez que eu tinha batido o carro aqui na traseira do outro carro. Aí ele disse: meu filho, não conserta mais não, tá virando um Fusca. Aí eu olhei eu disse: meu, mas não pode um negócio desse. Sabe o que era isso? Desobediência, rebeldia contra Deus, pisando fora, andando fora da minha promessa. Aí o pai dela disse assim: eu vou consertar seu carro. Quando ela viu que eu estava baixo mesmo, assim, no chão,
eu ia terminar esse namoro e acabar com tudo. O cão usou o pai dela. Vou consertar seu carro. Disse, não, meu carro só não conserta, não. O carro meu é só eu que conserto. Não, só vou. Aí a briga disse, não conserta. Aí ele me pegou e disse, você me dá uma carona? Me levou para uma oficina e disse, seu carro vai ficar aqui, quem vai pagar sou eu. Irmãos, aquilo foi bom para mim e pior para ele. Porque eu senti uma vergonha tão grande de ter descido a esse nível e precisar de alguém para consertar meu carro. Naquela hora, eu tomei uma resolução e disse, nunca mais Satanás vai pisar em mim. Porque na primeira batida era para eu ter visto, mas eu cego na segunda. Podia ter visto, cego na terceira. Na quinta, eu percebi, Deus não estava naquele negócio. Ia ser de mal a pior. Então eu pulei fora. Amém? Doeu. Foi uma circuncisão. Chorei muito. Ela ligava para mim, quando eu atendi, ela desligava. Eu disse, pronto, é ela. Mandava recado, que na época não tinha Facebook, WhatsApp, tinha nada disso, graças a Deus. Mas tinha o telegrama fonado. Quem lembra do telegrama fonado? Os mais antigos lembram. Ela mandava uma mensagenzinha do telegrama fonado. E eu, meu Deus do céu, Satanás só me indo atrás de mim. E gostava mesmo da moça. Mas eu entrei numa maturidade. No mundo espiritual tem um momento que você sai do natural mesmo. Eu tinha entrado nessa área onde eu gerei um abuso daquele relacionamento. Eu gostava dela, mas eu ficava abusado dela. Você entende isso, não? Eu te amo, mas te odeio. Pronto. Eu estava desse jeito. Eu estava cansado, eu estava exausto daquilo, não queria mais de jeito nenhum. Era a hora de pular fora. E eu pulei mesmo. Irmãozinho, não teve coisa melhor do que fazer aquilo. Abraão gostava de Ló, mas chegou a hora de pular fora. Não ando com pessoas que me levam no caminho contrário, que me induzem ao erro. Amém? Você tem uma escolha. Talvez 2019 você construiu castelos de areia, porque sempre alguém natural estava lá do teu lado. A promessa de Deus é para espirituais. Seja prosperidade, seja cura, seja um bom casamento, seja a salvação, que é o mais importante dom. Tudo isso é para quem é espiritual. Só quem é nascido do Espírito Santo, só quem tem o entendimento. Você pode passar 10 anos aqui nesse lugar e não entender isso. E esses 10 anos só vão servir para você ficar que nem Ló. Entendeu? Criando contenda. Mas na hora que você entender, o chamado aqui é lá do alto, você vai começar a compreender as coisas espirituais do ambiente. Amém? Por que não pode isso? Não pode, porque eu tenho um chamado maior. Por que eu não posso fazer aquilo outro? Não pode, porque eu tenho um chamado maior. Amém? E você começa a entender o não pode por isso. E o que pode, Paulo disse, o que eu posso eu não quero, e o que eu quero eu não posso. Mas eu entendo porque que o que eu quero eu não posso e o que eu posso eu não quero. É um chamado maior. Então, você tem que entender isso. Se apartar do que é natural. Deus vai te dar um ano de bênção se você não repetir as burradas, os erros que você cometeu em 2019. Amém? Eu tenho certeza que ninguém, se eu perguntar, alguém quer que repita o mesmo ano, 2020? Alguém aqui quer passar pelas mesmas coisas? Gostou desse ano? Alguém gostou? Não? Não? Ainda bem que não é só eu. Né? Ninguém quer em 2019 de novo. Eu estou doido para chegar dia 31, irmão. Você não sabe. Quando eu fizer aquela oração da meia-noite, acho que eu vou soltar fogos lá fora. O ano cansado esse aí, viu? O ano doído. Então, ninguém aqui quer. Então a proposta é: faça diferença. Faça tudo diferente. Se você não entendeu até hoje, dia o que? Que dia é hoje? 22, já na rabada do ano, no final. Entenda a partir de hoje que você tem que ser espiritual.
Amém?